Olá, eu sou o Márcio Calai e você está no Leque Responde. Comigo, como sempre, professor Matheus Cunha. Bem-vindo, Matheus. E aí, Calai, tudo bem? Parabéns! Aniversário do professor Matheus Cunha, hoje aqui neste episódio tão especial. O que acontece com quem não dá parabéns, Matheus, para você? Olha, quem não me deixar os parabéns aqui no comentário do vídeo, no seu aniversário, você não vai ganhar nem bom dia. Deixe parabéns para o professor Matheus Cunha e deixe também, é claro, seu like para ajudar a Leque a levar esse conteúdo mais longe no episódio de hoje. Desafios do Compliance. Como lidar? Matheus, vamos lá. Pergunta número 1. Essas perguntas, inclusive, é bom dizer, foram extraídas das mensagens deixadas pelas pessoas que estão se inscrevendo na Compliance Masterclass. Depois a gente fala mais sobre ela. O que pode ser feito para garantir que todos na empresa entendam e sigam as políticas de maneira consistente? Bom, acho que vamos dividir essa resposta em dois momentos, né? Sobre compreensão. Na nossa imersão, né, que no ano passado, né, a gente recebeu o Tatal, que é um professor, né, que inclusive está concluindo o seu mestrado em artes cênicas, né, e ali na dinâmica que ele preparou, ele começou a descrever, né, determinadas formas e a ideia, né, era que a gente desenhasse aquilo que ele orientava. Você tem que ver os desenhos, que sério, cada um... Ele começou falando desenho uma elipse. 90% não sabia o que era uma elipse. Eu não tinha a menor ideia do que era uma elipse. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Nós, profissionais de compliance, preparamos as políticas para nós ou para as pessoas que fazem parte da nossa organização? É muito comum, qualquer pessoa que vai escrever qualquer coisa, ela escrever com base no seu conhecimento e a sua técnica de linguagem. Os advogados são fantásticos usando o juridiquês. Mas será que uma pessoa que não está no seu contexto, na sua realidade, né, na sua formação, na formação linguística que você tem, ela compreende aquilo que foi eventualmente escrito na sua política? Então, eu acho que é muito importante, no momento da elaboração, a gente pensar justamente nas áreas que estão expostas aos riscos que estão por detrás da sua política e falar na linguagem dessas pessoas. Ah, Matheus, mas a minha equipe é muito diversa, né? Nós temos aí uma atuação nacional, transnacional, múltiplas culturas, como fazer? Tenta estabelecer uma linguagem que seja padrão para todo mundo e comunica de uma forma clara para o diferente público. E aí vem a ideia de conectar os pilares do programa. Como fazer as pessoas compreenderem e cumprirem a política. É ter a política e explicar a política para elas dentro da sua linguagem, reforçando aqui a importância do pilar da comunicação e treinamento. Se eu lancei uma política nova e eu quero levar ao conhecimento do board, da minha companhia, da alta administração, não adianta eu vir com um treinamento de 2 horas. Em 15 minutos, essas pessoas já estão ali respondendo o e-mail, conversando, resolvendo outros problemas. Da mesma forma, não adianta eu chegar com uma linguagem executiva no público operacional da minha organização. Então, a política ela tende a trazer uma padronização, você vai usar a linguagem que é a mais capilar dentro da sua empresa, mas a comunicação ela vai se adequar à realidade, à linguagem, à vivência, à cultura de cada público. Pontos importantes mesmo, e se eu pudesse acrescentar alguma coisa, eu diria o seguinte: diga o óbvio, escreva o óbvio, desenhe o óbvio se for preciso, porque aquilo que para você é consagrado, você não tem a menor dúvida sobre aquele tema, para as pessoas que estão tendo contato pela primeira vez com esse assunto, pode ser uma novidade completa. Então, não caia aí nesse mito do conhecimento. As pessoas não conhecem aquilo que você acredita que elas conhecem. A pergunta número 2 diz assim, Matheus: quais são as melhores técnicas para gerir canais de denúncia de forma eficaz? Bom, acho que aqui também a gente pode dividir essa provocação em 2 momentos, né? Acho que o primeiro passo é ter o canal. E não é simplesmente escolher o meio pelo qual as pessoas vão fazer denúncia dentro da minha empresa. Mais uma vez, eu tenho que respeitar a realidade do meu público, né? Aquilo que eventualmente vai trazer o exercício de confiança a esse público para que eles utilizem o canal. Uma vez, à época de consultoria, eu trabalhava com um cliente que já tinha um canal e ele, de alguma forma, se louvava de não ter recebido nenhuma denúncia durante 2, 3 anos, né?
E até que eu expliquei para ele que talvez o problema não era não ter problemas dentro da empresa, né? O problema talvez era na confiança das pessoas em utilizar o canal e trazer a denúncia, porque era um e-mail, era compliance @ o domínio da empresa, mas todo mundo sabia que o jurídico sentava na cadeira de compliance e que ele fazia, né? A pessoa do jurídico fazia a gestão do canal. Será que as pessoas de fato confiavam no e-mail, na pessoa que estava ali eventualmente gerindo o canal? Então, eu consegui de alguma forma incutir essas dúvidas, né, na cabeça do profissional e também, né, do comitê de compliance que se formou, e a primeira decisão foi por terceirizar o canal. Quando eu comecei a trabalhar com compliance, Carlai, um canal de denúncia era muito caro, porque eram empresas multinacionais que tinham canais em 300 idiomas, e que vieram para o Brasil aproveitar uma oportunidade e vender esse serviço que custava 15, 20 mil dólares mês. Isso para um canal global de uma empresa com 20, 30 mil funcionários faz sentido. Para uma pequena empresa de pequeno ou médio porte, que é a absoluta maioria das empresas brasileiras, não faz o menor sentido. Com o tempo, a concorrência trouxe, né, muitas empresas que hoje fornecem esse canal terceirizado. E isso fez com que o preço se reduzisse consideravelmente. Se você for no Google agora digitar canal de denúncia, você vai achar uma dezena de empresas que têm dos mais diferentes serviços, né? Desde um canal mais simples, só ali com um site na web, um e-mail externo, e outros que vão ter o telefone lá que atende em 300 idiomas. Então tem, né, de alguma forma, viabilizar a implementação desse canal. O próximo passo é construir por trás do canal o processo de gerenciamento. Nos primeiros canais que eu implementei, eu fui contratado para implementar o canal. E aí eu provoquei o cliente, falei, tudo bem, eu implemento, uma semana está funcionando o seu canal. E a hora que chegar a primeira denúncia? Não, o objeto do contrato é só implementar o canal. Dito e feito, uma semana chegou a primeira denúncia. O que eu faço com isso? Então, pensar o processo por detrás do canal. Primeira coisa, um protocolo, né? Quem recebe essa denúncia, se essa pessoa for mencionada, pensar de alguma forma, né? Um fluxo diferente, se tiver alta administração envolvida, conectar a governança da empresa para poder, de alguma forma, chegar isso ao conhecimento. A pessoa que foi denunciada não pode saber por conta da confidencialidade, então essa gestão ela se impõe ali. Seguindo o fluxo do processo, né? Como apurar, né? Como é que funciona o processo de investigação dentro da minha empresa? E o final do processo, mensurar o funcionamento. Claro. Né? Por meio de indicadores, por exemplo. Uma das perguntas que é mais importante na definição ali dos KPIs do canal. Há quanto tempo uma denúncia está aberta sem a sua respectiva apuração? Quantas denúncias recebidas? Quantas investigações instauradas? Tipologia, tantos casos de assédio, tantos de fraude, tantos de conflito de interesse. Procedência versus improcedência. Eu tenho 100 relatos de assédio. 99 são improcedentes. Será que você tem um problema de assédio dentro da sua companhia? Então, acho que é pensar um pouco nisso. Implementar o canal, mas pensar no processo ali no começo, meio e fim. Você sabe que você falou sobre o fato de não ter qualquer denúncia no canal? Eu me lembrei que quando eu comecei na LEC, em 2016, se não me engano, eu assistia muito às aulas dos cursos, né? A gente tinha cursos presenciais, eu fazia parte das turmas, eu fazia questão de estar junto com todo mundo. E teve um aluno que levantou a mão para falar que ele tinha desenvolvido uma forma muito boa de resolver os problemas de denúncia, um volume muito grande de denúncia no canal. Então, ele tinha como meta diminuir o número de denúncias. Escondeu o canal. Ele colocou como meta para o departamento de compliance diminuir o número de denúncias. E isso é meio contraintuitivo até, né? Você pensar que você vai eliminar o problema por matar o mensageiro. Então, é algo para se refletir, né? Com muito cuidado, como o Matheus falou. O fato de você não ter denúncias não é mérito. Pode ser, na verdade, um demérito. A falta da comunicação eficaz que as pessoas conheçam e mais ainda que confiem no seu canal para que ele traga bons resultados. Como adaptar as políticas de compliance às mudanças regulatórias e aos desafios específicos de diferentes setores? E essa bomba, Matheus, como é que se desarma? Calai, a gente já falou um pouquinho sobre isso em alguns dos episódios anteriores, né? Eu acho que não existe uma regra escrita, forjada em aço, de que o programa tem que ser implementado a partir da avaliação de riscos. Eu já falei sobre isso, dá para escrever o código primeiro, as primeiras políticas, fazer os treinamentos, implementar o canal e deixar para eventualmente fazer a avaliação de risco lá na frente.
Mas a melhor forma de você mitigar esse risco da sua política ficar obsoleta, dela não conseguir absorver mudanças regulatórias, é fazer essa atualização da sua matriz de riscos, né? Então, a gente tem uma crescente cada vez maior, né, de normas de responsabilização de empresas, de novos fatores de risco que vêm por novos modelos de negócio. Tem empresas que sofrem verdadeiras metamorfoses a cada 2, 3 anos, seja pelo turnover, né, que é o processo demissional. Varejo, por exemplo, tem uma média de 25% de turnover ano. Isso quer dizer que a cada 4 anos você troca todo mundo dentro da empresa. Então, de alguma forma, trazer a sua política baseada em riscos e repetir periodicamente a avaliação de riscos vai te obrigar a, após o exercício de avaliação, pelo menos atualizar ou revisar as suas políticas. Então, isso é uma forma de respeitar essas sazonalidades, né, essas mudanças que podem ser internas ou externas. Mas um outro exercício bastante importante é deixar as pessoas sujeitas à política à vontade para poder vir conversar sobre questões relacionadas às políticas, né? Então, não é simplesmente escrever a política e fechar a porta e falar, tá aqui, escreve, segue o que está escrito. Pelo contrário, né? Você encontrou algum problema nessa política? Vem conversar comigo. Você tem uma dúvida em relação à aplicação da política? Venha conversar comigo. Pode ser ali na mesa, no cafezinho, no one-on-one, pode ser por meio de canais oficiais, né? Por meio de sistemas, que hoje a gente já tem vários recursos dessa natureza disponíveis no mercado. Mas avaliar o que tem chegado dentro dessas comunicações. Se eu tenho pautas muito frequentes, né, áreas específicas da empresa que perguntam coisas similares, talvez a sua política esteja, né, que deixou de contemplar algo relevante para várias áreas. O pessoal está aqui, todo mês eu recebo 10 questionamentos sobre presentes de fornecedores que as pessoas recebem. Será que a sua política reflete, né, em termos de valor, em termos de periodicidade, aquilo que de fato é o que tem acontecido no mercado? Um exemplo que eu dou, muitas empresas seguem o padrão nas políticas de brinde para a política da alta administração do governo federal, que fala em brindes até R$100, né, uma vez a cada 12 meses. Cara, esse código de ética da alta administração do governo federal foi escrito, sei lá, uns 10 anos. R$100 há 10 anos você comprava um carro, né? Hoje, você vai no mercado e você não enche uma sacolinha. Então, a gente tem que respeitar, né, a realidade. Será que esse valor de R$100 está dentro da realidade? Então, escutar um pouco dessas demandas das áreas vai te fazer revisar também a realidade das suas políticas. Eu acho que não existe coisa pior para uma política do que ser criada para ser descumprida. Quando você pensa em criar algo da sua cabeça e ignora a ponta, ignora realmente quem está ali na operação, como o Matheus falou, não ouve, não tem feedback, não sabe se aquilo faz sentido, funciona de verdade, chance de sucesso disso diminui demais, né? Então, é preferível, em muitos casos, não dá para generalizar, mas em muitos casos é preferível não ter a ter uma política que não faz sentido, né? Que realmente só cria um sentimento de que aquilo serve para nada, né? Então, realmente, ter esse cuidado é fundamental. E antes da última pergunta, eu quero lembrar a você que essas perguntas são perguntas extraídas da demanda dos nossos alunos e também, é claro, da nossa audiência. Então, se você tem alguma dúvida, quer saber mais sobre compliance, proteção de dados e tudo mais que a LEC fala aqui, você pode deixar essas perguntas aqui nos comentários. Matheus, a pergunta número 4 é uma pergunta que eu acho que a gente vai precisar de umas 4 aulas para responder, mas ela diz assim: quais são os passos essenciais para construir um programa de compliance completo e robusto? Essa pergunta eu não vou responder. A resposta dela está na nossa Masterclass de Compliance, né? Se você está assistindo esse vídeo hoje, no dia do seu lançamento, ainda dá tempo para se inscrever. Kalai, o que vai acontecer na Compliance Masterclass? Compliance Masterclass, um mini curso em 4 videoaulas para você descobrir como implementar um programa de compliance com as estratégias que são utilizadas por alguns dos maiores especialistas de compliance do país. As mesmas técnicas, táticas e tudo mais que eles fazem em seus dias a dias.
é o que você pode aprender. Então, basta clicar no link que nós vamos deixar aqui na descrição do episódio. Compliance Masterclass é online, é de graça, você se inscreve, participa conosco, baixa materiais exclusivos para download e ao final ainda obtém um certificado de participação. É a forma como nós encontramos para ajudar você a dar o primeiro passo, iniciar o seu caminho para se tornar um especialista em compliance. Então é isso, ficamos assim, Matheus, obrigado, valeu. Valeu, Kalai. Eu troco os parabéns pela participação na Masterclass, hein? Esperamos vocês na Compliance Masterclass. Obrigado, um grande abraço, deixe seu like e nos vemos no próximo LEC Responde.